podem participar tanto por meio do áudio, como por meio do chat também, tá bom? Karine, você quer se apresentar para o pessoal? Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live, né? Primeiramente, a gente agradece em nome da Qualidade por vocês participarem mais uma vez. Não sei se alguém aí já é a segunda, terceira vez. A gente tem feito vários eventos online, né? Tanto gratuitos como pagos. Na verdade, a gente já fazia esse tipo de evento antes, mas aí intensificou em função da pandemia. E a gente quer sempre estar trazendo assuntos que vocês mesmos nos pedem, né? Então, a gente está sempre trazendo assuntos que vocês pedem, que vocês acham interessante ou que tem alguma dúvida. Esse foi um assunto também que surgiu de algumas pessoas que nos pediram, fala um pouquinho do programa, a gente não entende muito, a gente queria entender, porque é um programa muito interessante que muitas empresas não sabem, acabam iniciando um processo aí de implementação de uma norma inteira, né? Sem saber que existe essa possibilidade que a gente vai falar, né, nessa live. Então, fiquem à vontade para perguntar, participar, pode ser via chat, pode abrir o microfone também e falar. Se quiserem abrir as câmeras também, fiquem bem à vontade, tá? A gente está olhando sempre, ou eu, o Edson, aqui o chat, se aparecer alguma pergunta, vocês podem fazer também durante toda a nossa fala, nossa demonstração, ou deixa para o final, enfim, vocês fiquem bem à vontade, tá? Perfeito. Bom, para a gente começar a falar, né, vamos para o que interessa, o assunto propriamente dito, é bom a gente falar um pouquinho de sistemas de gestão de segurança de alimentos de forma mais ampla, né? Provavelmente, né, bem provável que todo mundo aqui tenha alguma relação com a indústria de alimentos, né, ou trabalhe, ou preste consultoria, né, ou esteja dentro da indústria, ou se relacionando. É muito comum, né, há bastante tempo já, a gente vê empresas se certificando em normas que são reconhecidas internacionalmente na área de segurança de alimentos, né? Há tempos atrás, a gente via muitas empresas certificando na ISO 9001, por exemplo, né? Mesmo que na área de alimentos. Mas como a gente sabe, o sistema de gestão de qualidade não é, né, que é a ISO 9001, ele não é focado em alimentos. Então ele não vai garantir a segurança do alimento, né? Ele vai garantir a qualidade. E com o tempo a gente começou a ver mais empresas, né, implementando a ISO 22000, a FSSC e principalmente aquelas normas, né, de segurança de alimentos aprovadas internacionalmente pela GFSI. Caso alguém ainda não conheça, a gente vai falar bastante desse órgão, né, internacional durante a nossa conversa, mas a GFSI traduzindo em tradução livre aí, é a Iniciativa Global para a Segurança de Alimentos, né, para a inocuidade de alimentos. É um grupo internacional de grandes players aí da indústria de alimentos, varejistas, que definiram alguns padrões básicos para que a indústria de alimentos consiga se comunicar, né, e comercializar entre países de forma mais fácil, inclusive dentro do país, né? Isso facilita bastante. E isso vem acontecendo cada vez mais, né? Porque as empresas querem vender, querem ter cada vez mais mercado. E essas certificações, elas permitem que os países exportem, ou então que atendam clientes maiores, né, de mais destaque, porque muitas vezes isso é uma questão de requisito de cliente. Então, se a gente for comparar, né, observar as empresas que têm certificações, as mais presentes no Brasil atualmente é a FSSC 22000, né, que é baseada, dentre outras coisas, na ISO 22000. Depois a BRC Food, né, que é aquela de origem britânica, e a IFS Food, que é alemã barra francesa, né, que está ganhando um pouco mais de espaço no Brasil também. Só que o que acontece? Apesar de a gente ter muitas empresas, cada vez mais empresas, na verdade, com essas certificações, a gente sabe que isso não é acessível para todas as empresas, né? Existem alguns requisitos que a gente sabe, né, que são um pouco mais complexos de uma empresa aplicar, principalmente as menores. Então, com o tempo, a gente começou a ter essa demanda, né? O cliente exigindo uma norma, um sistema de gestão de qualidade, até um movimento que tem ajudado bastante a segurança de alimentos no Brasil, porque, por exemplo, vamos comparar anos atrás com hoje na questão de planos de HACCP, né? O APPCC. A gente via menos empresas do que a gente vê hoje implementando o plano, né? Mesmo que
seja mandatório desde 93, as empresas não tinham muita capacidade técnica para implementar, né? Só que com o passar do tempo começou a virar requisito de cliente e aí começou a se tornar mais popular, né? Mas por que da onde que veio esse Global Marketing? O que isso tem a ver com o sistema de gestão? Eu acho que é daí que a gente pode começar, né, Karine? Sim, podemos falar do programa, né? Que na verdade, como o Edson falou, já existe há um tempo, né? O programa foi desenvolvido até para facilitar mesmo para as empresas, porque quem trabalha com norma sabe que não é assim de um dia para o outro que você vai conseguir implementar uma BRC, por exemplo, uma FSC, né? É um processo aí de mudança de cultura, é um processo de treinamento, de sistemática que você tem que implementar, enfim. Então, desde 2008, o GFSI criou esse programa que eles chamam de Global Marketing, que a empresa ela pode iniciar esse processo de uma forma um pouco mais leve. Empresas que eles consideram pequenas ou menos desenvolvidas. Então, às vezes eu tenho uma empresa que é muito grande, tem muitos funcionários, mas ela não tem ainda uma maturidade, né, desenvolvida para uma BRC, por exemplo, ou para uma FSC, uma norma completa, né? Por quê? Porque envolve, às vezes, um custo de estrutura que ela tem que arrumar, de infraestrutura, de recursos de pessoas, de um nível de qualificação maior. Então, ela ainda é um pouco, ela está engatinhando ainda para isso. Então, o programa Global Marketing, a ideia do programa que o GFSI fez, era seguir um passo a passo, que é o que a gente vai falar aqui hoje, como fazer isso, para que lá no final vocês consigam, né, a empresa consiga obter a certificação reconhecida também, obviamente, pelo GFSI, tá? Essa é a ideia do programa. Eu acho que é até interessante, né, Karine, quando a gente fala disso de passo a passo, né, e de melhoria, porque às vezes a gente pensa, né, eu vou de cara implementar um sistema complexo como são esses, né, quando a gente sabe a BRC, né, o quão complicada é, depois que a gente começa a trabalhar e estudar, a gente sabe, né, nossa, dá um trabalho implementar do zero, né, ou a FSC, eu vou ter que estudar 3 documentos diferentes, né, complementares. Uma coisa legal que você falou aí, que eu lembrei, na verdade, a gente, como consultor, o que a gente faz? A empresa vem para nós e fala, o meu cliente está exigindo uma BRC. E sempre é para ontem, nunca tem assim, eu tenho 2 anos para implementar, eu tenho 1 ano para implementar. Geralmente é para ontem, né? E a gente sabe que é difícil. Não estou dizendo que é impossível, a gente já fez em tempos recordes aqui, né? Mas não é legal fazer em tempo recorde porque você faz as coisas meio atropeladas. Você faz, você consegue. Mas não é aquele passo a passo, como o Edson falou, que é importante criar essa maturidade, que é vamos dizer, o sonho, né, de todos os que trabalham na qualidade, fazer as coisas certinhas, como tem que ser. Não é a realidade. A realidade, a gente faz tudo meio atropelado, porque a diretoria quer para ontem, o cliente está lá esperando. Geralmente é assim, eu não tenho, vamos dizer assim, poucos clientes que a gente conseguiu fazer num tempo tranquilo. Geralmente é na correria, né? Mas o que a gente tem feito com o Global Marketing? A gente tem visto essa dificuldade do cliente, primeiro em saber por onde eu começo, qual norma eu faço, porque às vezes o cliente não fala qual norma, é você que tem que decidir, né? E às vezes o cliente fala assim, eu preciso para ontem, e você não vai conseguir uma norma por completo em meses, né? Em poucos meses. E aí a gente até tem oferecido a sugestão de fazer o Global Marketing, porque ele te dá um passo a passo, te dá uma ajuda melhor, até para entender o que é e quais são os requisitos. Então, você vai iniciar, vamos dizer, lá do zero. Você vai passando como se fosse um jogo, né? Vai passando de fase e lá no final você obtém a certificação. Claro, você tem que ter tempo para isso, né? Você também não vai conseguir o Global Marketing se você não tiver tempo. Aí você tem que fazer essa correria mesmo. Mas se você tem um certo tempo, teu cliente sinalizou
mas ele não falou quando. Ele falou, ó, vocês vão precisar ter a FSC para me atender, mas eu te dou aí um tempo. Aí a gente sugere que vocês, a empresa que não tem nada, a gente sugere que ela comece pela Global Market, né? Pelo programa, que é o que a gente vai falar hoje para vocês entenderem, quem não trabalhou com a Global Market ou quem está pensando em atuar com essa norma, já tem uma ideia hoje, né, do que é e como que ela funciona. Eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara para quem está entrando em contato agora com o Global Market ou está querendo conhecer um pouco mais é entender que não é como se fosse uma versão mais fraca das normas de segurança de alimentos, né? É o degrau para chegar lá. Na verdade, se a gente parar para pensar, o objetivo de toda a instituição, né, como a Karine falou, devia não ser fazer em tempo recorde. Fazer primeiro isso, depois o outro, né? Seguir a sequência. A gente quem conhece, né, não sei quem trabalha, se alguém trabalha com FSSC aí, a gente tem lá a ISO-TS que fala do programa de pré-requisitos, né? Se a gente parar para pensar, né, na terminologia mesmo, pré-requisitos, são requisitos que a gente tinha que estar rodando antes de pensar na certificação, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. O Global Market é uma introdução para esse assunto. Eu até queria entender de quem está participando, qual é a relação? Se vocês já trabalham com algum sistema de gestão de segurança de alimentos, se vocês estão buscando uma certificação, né, ou querem Se ajudar. quiserem escrever no chat ou quiser falar, fiquem à vontade, só para a gente conhecer vocês um pouquinho, né? Se trabalha na área, se está desenvolvendo alguma certificação, alguma implementação, para a gente até focar um pouco mais aqui. Uhum. A Michelle está buscando a BRC, bacana. Desafio, né, Michelle? A BRC também tem o programa do Global Market, a gente vai falar aqui, né? A gente, né, como eu falei, a gente sugere sempre quando o cliente não tem uma maturidade ainda de qualquer sistema, porque às vezes o cliente ele já é ISO 9000, ele já tem um HACCP formatado, já implementado, aí a gente fala, vai direto para a BRC e já vai e mete a cara, né? Porque já tem BPF bem implementado. Agora, chega no cliente, ele não sabe nem o que é BPF, ele não tem HACCP, não tem ISO, e aí você quer implementar uma BRC por completo em um ano, vamos dizer, não é difícil. Não estou dizendo que é impossível. Se tiver a alta direção comprometida, os recursos, as pessoas comprometidas, sai em tempo recorde, como eu falei. Mas nem sempre é assim, a gente sabe. Nem sempre tem, por exemplo, a gente está atendendo um cliente atual que quer certificar rápido, mas já viu que não vai conseguir. Por quê? Tem que comprar detector de metal, né? Tem que instalar, treinar o pessoal. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, né? Ele é caro. Então, tem que entrar no planejamento de orçamento deles para daí fazer essa compra. Então, no início, é tudo, não, em um ano a gente consegue, em meio ano a gente consegue, é tranquilo. Então, tá bom. Quando você começa a falar que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fechar ali, tem que... Opa, peraí que não vai rolar, né? Então, é importante esse levantamento também lá no começo, né? Para vocês terem para o cliente ter uma ideia, como a Michelle falou, tem o HACCP e tem BPF. Então, se isso já está bem implementado, já ajuda, né? Já tem uma cultura ali de BPF, talvez você já atenda alguns níveis ali do Global Marketing, né? Karine, eu acho que uma coisa que a Michelle falou aqui é interessante, é a questão da cultura, né? Que todas as normas vêm falando de cultura de segurança de alimentos, né? Ela citou cultura. Porque é fácil se você disser, em um ano a gente cria os documentos, os procedimentos todos, né? É tranquilo, o documento a gente vira à noite ali e faz. A questão principal é botar a rodar, né? Virar a cultura. E aí que é tão benéfico se a gente para pensar no Global Marketing, porque é como se a gente desse para a empresa, né, quando a gente participa disso, um prêmio de, opa, chegou nessa etapa, vamos para a próxima, né? Então ajuda bastante. E a gente sabe que as principais normas têm a versão Global Market, né? Tem como, por exemplo, a Mariana falou que trabalha, é consultora implementando IFS e SQF, né? Que a gente sabe também que tem a opção de Global Market. A Suzana trabalha com a FSSC, auditora da FSSC. Bacana. Legal.
Uhum. E A Clau eu conheço, trabalhei com ela, a Clau também é consultora, está implementando a FSC, Claudiene. uhum, Tudo bem, Clau? Obrigada aí por vocês estarem aqui com a gente, né? Agregando na live com o conhecimento de vocês também como auditor, como consultor. Bem legal essa troca aí. Muito isso aí, obrigada. fiquem à vontade, tá? Bom, mas vamos falar aqui do Global Marketing especificamente, né? Se a gente avalia e observa ali o material que a gente tem lá no site, né, da GFSI, que fala do Global Marketing, um dos principais objetivos é que as empresas consigam desenvolver um sistema de gestão de segurança de alimentos eficaz, né? Mas que, ao mesmo tempo, ele trabalhe com algo sistemático, um processo sistemático de melhoria contínua, que foi o que a Karine falou. A gente vai pensar em atingir esse objetivo para depois chegar no próximo e depois no próximo, que é a premissa da melhoria contínua, né? Quem a gente tem auditores aí da FSSC sabe a importância da melhoria contínua, né? Temos requisitos lá na 22.000 que fala de melhoria contínua. É mais ou menos esse o conceito, né? O que é importante a gente citar aqui? Primeiro, que o Global Market vai fornecer um caminho para que as empresas, principalmente as pequenas e menos desenvolvidas, cheguem a ter uma certificação credenciada, né? O objetivo é chegar lá, na FSSC, na BRC, na IFS, na SQF, né? Entre outras aí. E, além disso, apoiar os esforços de capacitação e melhorar as oportunidades de acesso a mercado. E aqui a gente tem que ser realista, né? Quem é consultor sabe. Qual a empresa que vai dizer assim, eu quero implementar uma norma que eu vou gastar tempo, recurso, porque eu quero ter um sistema de qualidade. É ótimo isso, mas são pouquíssimos casos. O que vai contar é o quê? É o financeiro. Como é que eu vou gastar milhares aí de reais se eu não vou ter retorno imediato? Qualidade, a gente tem que ser realista de que não é vamos dizer assim, um sistema de qualidade não é um requisito para a empresa estar rodando. Ela pode estar faturando 100. Então, na maioria das vezes, o que vai fazer uma empresa buscar um sistema de gestão de segurança de alimentos é o mercado. Né? Ela pode atingir mercado externo, ela pode atingir aquela grande empresa, né, que quer trabalhar com a Nestlé, com o McDonald's. Ela vai aumentar o faturamento, né? Ela Exatamente. vai buscar esse lucro aí de atender países diferentes, geralmente, porque no Brasil a gente sabe que isso não é muito diferencial. Para algumas empresas até começou a ser, né? Por exemplo, empresas grandes já estão exigindo, mas elas são geralmente multinacionais, Uhum. porque isso vem de fora, né? Ah, não, para fornecer para eles tem que ter FSC. Então, isso, graças a Deus, está melhorando hoje, que antigamente você falava para o fornecedor que ele tinha que ter FSC, ele falava, o que é isso? Né? Uhum. Ainda tem, mas está melhorando bastante. A FSC está ficando mais conhecida, né? E assim vem as outras normas também ficando mais conhecidas aí no Brasil. Mas fora, isso daí já há muito tempo, né? Para Uhum. você exportar um produto, antes era o HACCP que você tinha que ter, no mínimo, né? Uhum. E hoje já não é mais nem aceito o HACCP, tem que ter alguma norma reconhecida pelo GFSA. Exatamente. Então, falando do programa, né, que o Edson comentou ali, o objetivo desse programa, para que ele serve, como a gente falou lá no começo, é um passo a passo. Ele, abreviado, chama GMAP, né, o programa GMAP. Ele contém um kit de ferramentas, como a gente falou, passo a passo, né, para vocês implementarem. Para quem é da indústria, um analista da qualidade, um pessoal da qualidade, um coordenador, e quer entender um pouco mais, saber se ela consegue sozinha, né, implementar, porque essa é uma dúvida também das pessoas que trabalham na indústria, será que eu vou conseguir sozinha ou com a minha equipe aqui da qualidade implementar? Então, esse kit de ferramentas, ele é muito legal, porque ali tem o passo a passo do que você deve fazer para iniciar esse processo, esse programa. E quem é consultor, que a gente tem consultores aqui também, a gente também para nós também facilita, porque mesmo que eu vá implementar uma BRC inteira numa empresa, eu posso começar usando esse checklist, esse material, que é o básico, para depois ir para as outras, como o Edson falou, eu vou primeiro para os pré-requisitos
implemento todo o pré-requisito, depois eu vou para os requisitos de gestão, que é o depois, né? Então, a gente também ganhou ali uma facilidade com esse programa de iniciar, de startar um processo de consultoria. A mesma coisa para quem está lá na indústria e não sabe por onde começar. Então, esse kit está disponível lá no site, depois a gente vai colocar ali para vocês o site certinho, acho que ele aparece no slide, senão também a gente pode colocar no chat. E ele é gratuito, vocês podem acessar, baixar, enfim, tem alguma coisa que não está traduzido para o português, mas alguns materiais estão. E aí, essa ferramenta, ela é acesso livre, né? Vocês têm um programa, ele também é voluntário, esse programa de Global Marketing não é um programa obrigatório, ele é... Ah, Karine, mas eu quero começar direto pela BRC, beleza? Começa e faz a BRC inteira. Ah, mas eu quero começar fazendo Global Marketing, que eu tenho tempo, como eu falei, só o ano que vem que eu vou precisar estar certificada, então eu tenho um ano para trabalhar no nível ali intermediário da norma ou nível básico. Aí a gente vai explicar esse passo a passo aí de degraus, né, que vocês vão subindo o degrau até chegar na norma reconhecida, tá? Eu acho legal essa questão que você falou, Karine, de quem trabalha com consultoria ou está implementando a norma, pensar como uma ferramenta também. Porque quem nunca, né, começou numa empresa, todo mundo querendo ali, tem que implementar em 6 meses. E aí, ao mesmo tempo que você está ajudando a fazer um procedimento de higienização do equipamento, um item totalmente básico, você está fazendo a análise de full defense. E aí você vai para frente e volta, vai para frente e volta, né? Então, por que ajuda, né? A partir do momento que as boas práticas, o HCCP, né? A gente vai falar um pouquinho ali dos níveis, né? Mas depois que o básico está estruturado, né? E vamos pensar que é uma orientação preparada pela GFSI. Então, essa orientação é passada, é montada, estruturada, olhando lá para frente, olhando para o sistema de segurança de alimentos mais complexo, né? Então, tudo que tiver ali, a gente sabe que vai facilitar a implementação dos outros requisitos. É bem bacana citar isso também, né? Mesmo para quem vai implementar um programa completo. Sim. Bom, como a Karine falou, uma coisa que é bom ficar bem claro, a gente tem esses documentos fornecidos pela própria GFSI, né? Então, essa orientação para as empresas de alimentos, ou para você que é consultora, né, que vai ajudar as empresas, ele vai ajudar, e tanto para a empresa de alimentos como o prestador de serviço, partes interessadas, esse chamado kit de ferramentas, né? Então, ele complementa, né, entre si alguns documentos que vão auxiliar nesse desenvolvimento, né? Não quer dizer que a gente vai esquecer dos requisitos legais, né? Sempre lembrando disso. Mesmo tanto para o sistema de gestão complexo, né, aprovado pela GFSI, como para o Global Market, a gente sempre vai considerar a orientação que a gente tem ali, né? E também os requisitos legais aqui do país que a gente está trabalhando. Então, é sempre em complemento, né? Um complementa o outro. Aqui, esse slide aqui explica um pouquinho para vocês entenderem as etapas, né? Como a gente falou, os itens. Então, o programa do Global Marketing, ele tem 3 níveis, vamos dizer assim. O nível básico, o nível intermediário e o nível global, que a gente chama, que é o nível que quando você certifica a norma por inteiro, tá? Pelo GFSI, nesse documento de orientação que vocês podem baixar lá, ele traz uma pontuação. Para dizer que a empresa atende um nível básico, ela tem que atender 35% dos requisitos, tá? Que basicamente são requisitos de BPF, como o Edson falou, são os pré-requisitos, que tem que estar pronto 100%. Então, esses 35% é aquela parte de BPF que a norma traz, tá? Que é importante vocês estarem implementado para chamada aí essa avaliação, essa primeira avaliação, né? Que é a etapa 2 ali. Porque a primeira etapa, eu acabei não falando, vocês vão fazer uma autoavaliação. Então, nesse kit de ferramentas que vocês vão baixar, que vocês podem baixar, tem um checklist de autodiagnóstico.
que vocês podem fazer ou chamar uma empresa terceira para fazer. Eu quero que a Qualicard faça, ou eu tenho uma consultora aqui que pode fazer, ou eu mesma vou fazer, como funcionária, e não tem problema. É um checklist de autoavaliação. Nesse checklist de autoavaliação, você já tem ali uma ideia do que você está ou não seguindo, você já pode fazer um plano de ação daquilo que você não está seguindo, e aí você vai para a segunda etapa. É uma avaliação não credenciada também, pode ser feita por uma consultoria ou por um organismo de certificação. Essa etapa 2 não vai te dar um certificado, vai te dar uma declaração. Nem o organismo de certificação vai te dar um certificado, mas vai te dar uma declaração. A mesma coisa para o nível intermediário. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu chamei uma empresa terceira para fazer essa avaliação e eu não sei em que nível eu estou, se eu estou no básico, se eu estou no intermediário. A empresa vai lá e faz o checklist e fala, vocês estão no nível intermediário, vocês atingiram a porcentagem do nível intermediário. Eles vão te dar uma declaração dizendo que vocês atendem o nível intermediário, conforme o checklist de FSA e blá, 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 blá. E aí vocês vão ter 1 ano, se vocês estão no nível intermediário, vocês vão ter 1 ano para chegar no nível global, ou seja, para terminar a norma. Então, eu tenho, digamos, 1 ano de tempo para daí acertar aquilo que não está legal. Aí, na próxima auditoria, já é valendo, né? Aí vale o certificado. Aí, se eu fiz essa avaliação e não cheguei no nível intermediário, estou no nível básico, ou seja, eu tive 35% ou um pouquinho mais ali de porcentagem, eu estou no nível básico. Para o nível básico, eu tenho 1 ano para chegar na etapa seguinte, que é o nível intermediário. Então, eu ainda tenho 1 ano para uma outra avaliação, para daí ir para a etapa 4, que é o esquema reconhecido. Então, aquilo que eu falei, se a gente tem tempo, a gente tem 3 anos para implementar, né? O primeiro ano, o básico, o segundo ano, o intermediário, e o terceiro ano, o nível global. E tudo isso com uma declaração oficial, seja do organismo certificador ou da empresa de consultoria. A gente, como consultor, só não pode dar o certificado final, que aí é um organismo de certificação. Aproveitando o gancho, o Edson vai falar um pouquinho que a gente está falando de uma coisa genérica, né, do GFSI. Porém, no site de cada norma também existe uma avaliação da norma em específico. Então, são 2 coisas. Uma, eu posso fazer o programa Global Marketing usando o modelinho do GFSI, que é esse aqui que a gente está mostrando, o checklist, né? Ele não está linkado a nenhuma norma específica, né? Ele não está linkado a uma norma específica, porque vamos supor que vocês não decidiram ainda que norma vocês vão. Isso acontece muito, né? A empresa não sabe que norma ela vai implementar. Então, ela inicia com esse checklist do GFSI, porque ele não traz nenhuma norma, ele traz o básico que tem em todas, que é básico de BPF, básico de gestão. Depois você decide, não, então eu vou para essa, FSC, BRC, IFS, aí vocês podem escolher. Mas se você já tem a norma, você pode, né, seguir o programa Global Marketing da norma, que também existe. Aí o Edson vai falar um pouquinho. E é até interessante a gente falar, porque como citamos anteriormente, existem várias empresas internacionais, né, multinacionais, que têm nos seus requisitos a estruturação ali de uma norma específica, né? Mas que, para um fornecedor que não consegue ter um sistema inteiro, eles têm ali o sistema de pontuação, que é baseado geralmente numa dessas normas, mas que tem as porcentagens ali, né? Então, por isso que a gente fala que o Global Marketing ele tem uma flexibilidade bem grande, dependendo da realidade daquela empresa. Se eu tenho um fornecedor que está me cobrando que eu certifique a FSSC, ou que tem um sistema de gestão de segurança de alimentos, talvez eu não consiga atender completamente. Então, eu vou dizer, eu vou buscar implementar a IFS aqui, porém, eu vou atingir só 35%. É suficiente? O fornecedor vai dizer, não, você tem que pelo menos atingir o nível intermediário. Então, eu não preciso usar esse kit aqui do Global Marketing, eu posso seguir diretamente aquela norma que eu quero implementar, IFS, por exemplo, e tentar atingir pelo menos 85%
da norma. Tem algumas empresas, por exemplo, o McDonald's, que passa para os seus clientes um checklist ali de que, ó, para você me atender, eu preciso pelo menos 65% dessa norma, que é basicamente o Global Market no nível intermediário. Então, é uma prática que já existe em algumas empresas, né? Aí tudo bem, a gente está falando de algo específico, né? De requisito de um cliente, mas que é uma prática que tem se mostrado parecida em outras empresas também, né? Inclusive, algo que a Karine falou, né, que a gente pode usar esse documento como um documento referência, né? A gente vai deixar esse documento disponível para vocês ali depois, né? A planilha, ela serve de auxílio, né? Você pode usar tanto se for implementar a norma diretamente, ou o Global Market antes mesmo de pensar nesse sistema de gestão completo. Em qual norma, né? Como o Edson falou, alguns fornecedores realmente são muito pequenos, né? Eles têm dificuldade em implementar uma norma inteira. Então, você também, às vezes a gente escuta o cliente falar, mas meu fornecedor ele não consegue implementar. Então, você também pode sugerir para ele seguir pelo menos o nível básico de um global marketing, que são as boas práticas. Falar, tá, você não precisa certificar a norma inteira, mas no mínimo faz o global marketing da FSC, por exemplo, ou faz a global marketing da IFS, que a gente sabe que a IFS é um pouco mais fácil. Então, vocês também podem reduzir essa cobrança para poder ter fornecedor atendendo vocês nas empresas num nível que vocês se confiem, né? Porque também não adianta falar, ele não vai fazer, então eu vou aceitar sem nada. Então, também é uma forma de vocês começarem a cobrar dos fornecedores um pouco mais, né? De BPF, pelo menos. Isso, inclusive, Karine, tem tudo a ver com o que a gente falou antes, de que antes era difícil a gente ver as empresas com HACCP. Hoje está mais comum, por quê? Eu não tenho como ter meu fornecedor certificado numa norma da GFSI, mas o HACCP, ele consegue fazer, só tem que se puxar, estudar um pouco, mas ele consegue fazer. Então, é esse caminho que cada vez mais a gente vai ver o avanço da indústria de alimentos no mundo todo, né? Um vai puxando o outro para cima e uma hora a gente chega aí num nível maior, né? Um outro exemplo que a gente tem é o Food Defense, né? Food Defense não era um assunto que era muito falado na indústria brasileira. Isso é coisa gringa, não tem muito aqui. Hoje em dia é muito comum se falar disso. Tem muita empresa que diz, você não tem como ter um sistema de gestão completo, mas o Food Defense eu preciso que você tenha, né? Então, é esse avanço que a gente está falando. Aqui o Edson comentou, né? Então, a gente tem essa autoavaliação, são os passos aqui para vocês poderem entender a sistemática. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa autoavaliação. Vocês podem fazer ou chamar uma empresa terceira para fazer. Aí vocês vão avaliar o nível que vocês estão, seja o básico, com 35% dos requisitos atendidos, ou 65% já é um nível intermediário. Diferença desses dois, bem básica. O nível básico é BPF e o nível intermediário inclui HACCP, tá? Então, você começa a ter um pouco mais de gestão dos seus perigos, né? Gestão dos seus riscos ali no nível intermediário, já fala de food defense, já fala de food fraud, já envolve um pouquinho ali a gestão do negócio, né? E o último, né? O processo de certificação oficial credenciado, é o último esquema que você vai, é a última fase, né, que você vai passar. Você estando no nível intermediário, com 65% de acertos, ou um pouquinho mais, você tem que chegar em 100%, né? Então, você vai ter um prazo ali também, que é a próxima auditoria, né, anual, para fazer 100%. E o que é importante, né? Esse modelo que a gente vai disponibilizar para vocês é um modelo do GFSI. Mas, Karine, eu quero o modelo do BRC. Aí você tem que ir lá no site do BRC e baixar o Global Market do BRC. Esse modelo aqui é um modelo genérico, que também envolve todos os requisitos, mas não está especificando. Se você chamar uma certificadora para fazer uma avaliação desse checklist, você vai receber uma declaração, mas ela não vai citar nenhuma norma. Ela vai dizer que foi feito no GFSI. Mas se você, por exemplo, no nível básico, atendendo o checklist do GFSI, mas se você fizer solicitando
O checklist do BRC, ele chama START. O programa Global Marketing do BRC chama START, não é? É um outro nome. Então, a certificadora vai fornecer para você nível básico programa START. IFS, ela vai citar para você nível básico do IFS, né? Do programa do Global Marketing do IFS. Então, se você quer alguma declaração que ela cite ou mostre até a logo, né? Porque daí vem a logo também da norma, você tem que pedir para a certificadora a norma que você quer. Mas se você não definiu ainda a norma e você não quer que ela cite, aí vai fazer esse genérico, tá? Esse da Global da GFSI mesmo. E é importante, né, para a gente tem consultoras aqui, né? É importante a gente entender isso, porque não é necessário ser o organismo de certificação para fazer essa avaliação e para dar a declaração, né? Então, a gente que trabalha com consultoria pode fazer esse processo, ajudar a empresa a ver que nível está, né? E validar isso. A gente só vai precisar lá no final, né? Quando for o processo de certificação oficial, né? Credenciado. Lá vai ser necessário ser um organismo de certificação. Antes disso, não há necessidade de ser o organismo certificador, né? É um outro contexto. E é importante vocês também informarem o cliente, né? Esse exemplo que eu dei do cliente que queria BRC, mas viu que vai demorar mais do que o previsto, ele também teve que consultar o cliente dele para saber se o cliente dele aceitaria a declaração do nível básico. Porque não é um certificado, é uma declaração. Só que é uma declaração que te obriga a subir de nível. Se o ano que vem, vamos supor que eu fiquei no nível básico esse ano, 35%, o ano que vem eu não passei para o intermediário, eu não vou seguir o fluxo do intermediário para o global, eu vou voltar lá para o básico. Então, ele te obriga a, em um ano, mudar de fase, senão você volta lá do zero. Então, a empresa ela se compromete, e às vezes o cliente aceita, ele vai ver, não, beleza, você já fez o nível básico do global, eu sei que o ano que vem você vai para o intermediário, e no outro você já vai para o avançado, né, para o geral. Então, ele sabe do teu compromisso, mas tem cliente que não quer, não, eu quero BRC inteiro agora, senão eu não compro de você. Então, é importante também isso, né, porque às vezes você sugere o Global Marketing, mas o cliente não vai aceitar o Global Marketing. É importante também deixar claro para ele que isso é um compromisso, que você assumiu um compromisso de anualmente subir o teu nível até a certificação. Perfeito. E como a gente fala da GFSI, a gente sabe que um dos requisitos que está cada vez mais presente é a cultura de segurança de alimentos, né? Já comentamos ali. E uma das coisas que a gente sabe que é mais importante para a cultura é a informação, o conhecimento, né? E o Global Market ele tem uma relação muito próxima com a questão de treinamento, né? De qualificação. Por quê? Sem um bom treinamento, a gente não consegue chegar lá na frente no sistema de gestão de segurança de alimentos completo, né? Então, por mais que seja necessário, a gente tem legislação hoje que torna necessário treinamento de PPF, tem algumas coisas que a gente não fala muito, né? A cultura de segurança de alimentos, hoje, né, no ano passado, se tornou parte do Códex Alimentários, falar de cultura de segurança de alimentos, que já é um marco interessante, né? Mas, nacionalmente, a gente não fala muito disso em legislações, né? Não tem isso. A gente fala da prática lá, né? Só quem tem um sistema de gestão de segurança de alimentos que fala. E aí é onde entra essa questão de formação e competência, né, Karine? Sim. É uma questão muito importante no programa, até quando o Edson vai disponibilizar depois para vocês o material que dá para baixar lá no site também, mas a gente já baixou ali para vocês. Ele tem um documento que é só sobre treinamento. Então, é uma coisa que eles exigem muito, claro, sempre foi exigido, mas no programa Global Marketing, a gente vê que é muito importante as pessoas estarem cientes do programa, né? E dos pré-requisitos, principalmente. Porque é muito avaliada essa questão de que conteúdo foi passado para o pessoal, de que forma, a importância do programa. Então, é muito cobrado no Global Marketing, principalmente para os auditores de Global Marketing, avaliar a eficácia desse treinamento. Quem fez,
como que foi, qual foi o conteúdo, a pessoa que deu tem conhecimento, experiência em global marketing, então tem uma série de perguntas e a gente fala isso aqui para vocês também tomarem esse cuidado na hora que vocês forem ou treinar ou dar esse treinamento, né? Contratar alguém para dar esse treinamento, avaliar. Que tem que estar muito ciente do que tem que ter nesse treinamento para o pessoal sobre o global marketing. Karine, a Francisca perguntou ali, né, isso, se a GFSI tem alguma certificação específica para food service e varejo. Eu acho que, basicamente, são as normas são aplicáveis também a esse nicho, né? Sim, sim. Francisca, sim, né, tem, a mesma coisa, por exemplo, a IFS tem, né, a versão ali para food service, a FSC, a BRC, e aí você vai usar o protocolo específico de Global Marketing para esse segmento. É a mesma coisa. Inclusive, né, que você falou, geralmente são as indústrias que precisam, mas varejo tem bastante, pão de açúcar, supermercados, redes grandes todo dia, todas elas fazem certificação com uma norma baseada no GFSI e geralmente começam com um programa de global marketing, tá? Elas começam, a IFS tem crescido muito, a gente não ouve muito ainda, mas eles têm feito um trabalho no Brasil, estou falando no Brasil, né? Porque ela já é muito grande lá fora. Mas no Brasil, ela já vem crescendo muito. É uma norma mais simples, não estou dizendo que ela é mais fácil, mais simples, né? Mas é uma norma que tem crescido muito até para, vamos dizer, concorrer com a FSC, tá? A gente tem implementado a IFS em algumas empresas e tem sido bem legal. E ela tem, sim, também a especificidade de varejo, né? Então, é legal você falar isso, porque é uma dificuldade também dessas redes, né? Desses serviços, digamos, implementar. Empresa de embalagem, a gente tem um monte de empresa de embalagem que não sabia nem o que era FSC e hoje estão certificando via Global Marketing, né? Tem uma empresa aqui mesmo em Joinville, uma grande empresa, só que ela é muito do ramo químico e ela entrou agora num ramo de alimentos. E ela também não tinha como implementar, estava bem desesperada, ela iniciou o Global Marketing. Esse ano ela conseguiu a certificação global da FSC, mas começou com o nível básico, porque a cultura deles era ramo químico, não tinha muito cuidado, né? E até fazer essa mudança de cultura, fazer essas adequações de instalações, tiveram que fazer uma fábrica praticamente nova, o Edson até foi lá conhecer as instalações, mas deu tudo certo, né? Levaram 3 anos, mas esse ano eles conseguiram certificar, tá? Então, dá sim para... O Edson, acho que compartilhou já aqui o material para vocês, e ali o primeiro, o primeiro é o checklist, né, Edson? Isso. O primeiro ali vocês podem baixar, ele já está em português, está traduzido. O segundo é sobre o programa, né? São as ferramentas sobre o programa de fabricação. E o terceiro é sobre treinamento, que a gente falou ali, um material que fala do protocolo de treinamento, tá? Uhum. Então, Eu acho que é bacana, Karine, só reforçando isso que a gente falou, tem muitos clientes que não conseguiam, eu tenho esse requisito do cliente, não consigo atender, não sei que tem um Global Marketing. Às vezes nem o cliente dessa empresa sabe que existe o Global Marketing. Então ele cobra um sistema, cobra uma FSSC, uma IFS, porque ela não sabe que tem o Global Marketing também. Então aí que está a importância da gente que trabalha com essas empresas, né, principalmente quem é consultor, de mostrar que sim, é acessível, né? E onde é que a gente consegue essas informações, né? Por mais que a gente tenha mandado para vocês, tem várias outras orientações e informações lá no site MyGFSI, né? Então é www.mygfsi.com. Lá tem todas as informações necessárias para o programa de mercados globais, né? Ou Global Market, como a gente costuma chamar. Eles estão disponíveis também gratuitamente. Então, tudo isso que a gente falou aqui, e não só os conteúdos em si, como também algumas explicações ali de como utilizar, né? Então, o que exatamente é o programa, né? Enfim, essas informações que às vezes a gente tem dúvida, né? Até para apresentar para
para um cliente ou apresentar para a empresa, é importante entender o contexto e como que isso vai mudar a empresa de alguma forma. A gente, na Qualicad, acredita sempre em elevar o patamar, seja do cliente, seja do parceiro, o Global Marketing é uma forma de fazer isso. Você vai subir degraus e o objetivo no final é esse, elevar o patamar, né? Chegar num outro nível, inclusive chegar aí numa certificação aprovada pela GFSI, né? Só uma curiosidade também, Edson, a Francisca perguntou ali das normas, para ela ter uma ideia que a gente agora, a FSC, ela tem uma ISO-TS específica para catering, que é aqueles comida de avião, né? Então, até aquelas empresas que fornecem lanchinho para o avião tem uma norma específica da FSC para eles, né? Então, a FSC é um pouco mais clara, mas as outras também têm a BRC, tem a BRC Packing, que é para embalagem, para serviços, né? Então, cada uma tem a sua especificidade. E agora também saiu para pets, né? Que é ração para pet. Então, a gente tem também uma norma específica para certificar quem produz ração para pet. Então, cada uma delas tem a sua aplicabilidade. Aí você também vai definir junto com a tua empresa ou com o teu cliente que norma é mais acessível para ele, né? Porque cada uma tem uma especificidade, um requisito, né? Então, mas existe sim, para cada negócio, todo ramo que você imaginar de alimentos tem uma norma aplicável, né? Todas elas, PET, a produção, embalagem, serviço, né? Todos os ramos são englobados em alguma norma do GFSA. Perfeito. E até aproveitando, Karine, que você falou disso, a gente tem programado aí um treinamento rápido, um curso rápido, sobre sistemas de gestão de segurança de alimentos. Então, dá um panorama aí das 3 principais presenças do país aí, que é FSSC, AIFS e BRC, e entender as diferenças, porque a Karine, a gente deu umas pinceladas aí, né? IFS tem um texto um pouco mais simples, né? Não é tão específico. BRC tem algumas exigências que não são iguais às outras normas aqui. Né? FSSC, você tem que estar sempre com os 3 documentos ali perto, comparando adicional, pré-requisito e 22.000. Então, cada uma delas tem algumas especificidades, tá? Caso alguém tenha interesse ou queira, avisa a gente aqui que a gente passa aí as datas e mais informações também. Beleza? Bom, Karine, eu acho que é bacana também a gente falar das definições de não conformidade, né? Cada norma tem formas diferentes de como classificar as não conformidades, né? Por exemplo, quando a gente está falando do Global Market, a gente tem 3 opções. A não conformidade crítica, a maior e a menor, né? Quando a gente está falando da crítica, é algo inaceitável, né? Ou seja, aquilo que vai afetar diretamente a segurança do alimento e vai demonstrar que o alimento não é seguro, o processo não é seguro dentro daquele contexto. Então, esse primeiro ponto vamos dizer assim, a não conformidade maior, né, que não tem como aceitar. Na sequência, a gente tem a maior propriamente dita, que é aquela que pode afetar a segurança de alimentos. Então, ela não chega a ser crítica, né, a ponto de ser inaceitável, mas ela tem uma criticidade, sim, um pouco, né, consideravelmente alta, e que pode afetar a segurança de alimentos. E a não conformidade menor é um pouco provável que afete, aliás, pouco provável que afete a segurança dos alimentos. Então, é baseado nessas 3 variáveis aí, não conformidade crítica, maior e menor, que a gente vai avaliar, né, com base no Global Market. E note que não tem ali a opção, oportunidade de melhoria, nem nada disso, né? Então, é dentro desses 3 itens que a gente vai classificar. Então, é óbvio, a gente já tem opções, né, de estar dentro do nível básico e do intermediário. Dentro desses 2, a gente vai ter que trabalhar com essas 3 variáveis aí de não conformidade, né? São notas, né? E daí, como o Edson falou, se nessa nota for evidenciado uma maior, por exemplo, vai ter uma pontuação 0, né? E isso pode te reprovar no nível que você está sendo avaliado.
mas pode acontecer de você estar no nível intermediário, vamos supor, para ser avaliado, e aí você não chega, o auditor vai te falar, olha, não dá para te colocar no intermediário ainda, porque você teve tantas não conformidades maiores, porque você teve uma pontuação e isso, né, diminuiu a tua nota, e aí vai te levar de novo para o nível básico. Então, o cuidado, né, para tratar tudo que vocês identificarem, por isso que é importante essa autoavaliação, porque ali você já vai ter uma ideia, né? O que realmente é grave, o que não é pela nota. E aí você já vai ter uma ideia do que você tem que resolver, né? Para a próxima auditoria, para a próxima avaliação. Exato. Bom, isso aqui a gente praticamente está concluindo, né? O que a gente tinha para falar do programa de Global Marketing. E uma coisa muito importante que é esse slide ali, que é uma mudança a longo prazo, aquilo que eu falei. Tentem sempre dizer, às vezes o cliente fica bravo até com a gente quando a gente fala que não consegue em pouco tempo, tá? Só que o que acontece? Quando a gente fala que consegue, eles veem que não dá durante o processo. Por quê? Não é só documento. Eu sei que vocês que são da área da qualidade sabem disso, mas às vezes o cliente, o diretor, o gerente, ele não entende, ele acha que é só documento. E não é. Quando você começa a implementar, você vai ver, tem documento? Tem bastante. Documento a gente até faz rapidinho, a gente já tem um monte de documento, modelos, enfim. Isso é só ajustar, né, com o processo do cliente. O problema é que tem muita mudança de cultura. É mexer com a operação, às vezes mudança de estrutura, comprar equipamento, treinar essas pessoas. Então, você não consegue, às vezes, fazer isso, você não tem recurso para fazer isso em pouco tempo. Você, a não ser que você tenha, já aconteceu, né? Como eu falei, em tempo recorde. O diretor falou, tá aqui o dinheiro, compra tudo que precisa, em 2, 3 meses ele implementou tudo, sabe? Já aconteceu, mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue. Então, o que é importante é dizer isso. Global Marketing, você tem uma previsão de em 3 anos implementar, ou até em 2. Por que em 2? Se você já começa no nível intermediário, você vai ter só mais 1 ano para fazer o nível global, então são 2 anos. Mas se você começa no nível básico, você tem 3 anos para fazer o nível global. É um tempo bom? Ótimo. A gente tem uma estatística, né, Edson, que a gente consegue mudar a cultura de uma empresa em 5 anos, no mínimo. Você leva 5 anos, se não muda as pessoas, não muda muito o processo, né? Em 5 anos é possível mudar uma cultura organizacional. Então, vamos dizer que em 3 você já está ali né? Caminho, né? No caminho, né? Não mudou ainda 100%, mas a maioria você já conseguiu mudar. Agora, querer em 6 meses, em 3 meses, mudar uma cultura de uma empresa inteira é difícil. E como o Edson falou, nós temos o item cultura de segurança de alimentos agora em todas as normas. Em todas as normas. Como que eu garanto isso em 3 meses? Não tem como. Não tem como. No papel, beleza, mas na prática não vai ser. E a gente está se enganando, né? Então, é importante entender também que se você optar por um global marketing, você precisa ter tempo também. Né? Não é assim tão rápido. Não é o ponto final, né, Karine? É uma etapa. Então, o Global Marketing nunca vai ser o objetivo final. Ele é um processo. E eu acho que é interessante também deixar muito claro, tanto para quem está implementando, como quando a gente ajuda alguém a implementar, é pensar que a gente está sempre no processo de estruturar, quando a gente está pensando em melhorar de verdade o sistema, não é de uma hora para outra. Se a gente fizer de uma hora para outra, é aquele negócio para passar na auditoria, né? Que passou a auditoria, vai ruir, o sistema não vai se manter, né? Igual estudar, decorar lá as coisas para a prova, e hoje a gente não lembra de nada, né? Decorou lá a fórmula de Bhaskara, a gente não lembra porque a forma de estudar foi outra, foi decorar, né? Então é a mesma coisa, o sistema vai funcionar, ele não vai ser efetivo, porque a gente fez para passar, né? Para passar na auditoria, não vai ser efetivo. Até porque para a cultura, né? Para demonstrar a cultura, que é um dos requisitos aí para sistemas de gestão, dificilmente a gente vai poder fazer de conta que mudou a cultura, né? Não tem como.
Então é um pouco mais sério o negócio, o buraco é mais embaixo, né? É, Mas a é gente isso tem um aí. tempinho aqui para tirar dúvidas, né? Caso alguém tenha É. alguma dúvida, alguma questão, algo que queira compartilhar, a gente tem um tempinho aqui para isso. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, o material, a Mariana perguntou, você conseguiu ver ali, Mariana? Conseguiu baixar? Tá no chat, tá? O material da live, depois o Edson vai compartilhar também, a gente vai mandar uma mensagem para quem participou, né? Ele vai mandar o material, se vocês quiserem, tem o nosso contato ali também, né? Eu vou colocar aqui no chat, nós temos um canal no Telegram, não sei se alguém já participa, mas quem quiser participar pode, só clicar no link ali, já faz parte. Mariana, não está aparecendo os materiais? Tá, a gente vai mandar depois também, não tem problema. Dá o link ali no e-mail daí, tá, Mariana? Então você pode baixar É. diretamente por lá. Depois da live, vocês vão receber um e-mail de agradecimento, e nesse e-mail vai o link do material e o link do nosso Telegram também. Mas eu coloquei ali também, quem quiser, é só clicar para fazer parte. A gente está sempre postando as notícias lá também, dos cursos, notícias do dia a dia. Não sei se vocês já conhecem, nós temos um canal no YouTube, que é o Quali News, sai de 15 em 15 dias, várias notícias de alimentos, de qualidade. A gente está investindo bastante aí nessa questão online, tá? Então, quem tem interesse aí, segue a gente nas redes sociais, também fiquem ligados nas publicações que a gente faz, que está sempre tendo coisas novas. E qualquer tema que vocês queiram que a gente fale, né? Faz uma live sobre food defense, a gente já fez, mas a gente pode fazer de novo, né? Sobre um tema que vocês têm interesse, traz para a gente, ou traz também ali no grupo. No grupo também tem bastante interação, o pessoal às vezes coloca o que quer, o que acha legal. Participem, que a gente sempre quer trazer o que realmente importa para vocês. Uhum. Tá? Alguma dúvida, fiquem à vontade, se quiserem deixar alguma pergunta. E agradecemos, né, Edson, por participarem aí esse tempinho com a gente dessa live. Espero que tenhamos tirado as dúvidas sobre o Global Marketing. Isso, é sempre bom, né? Compartilhar, conversar com quem é da área, né? E trocar conhecimento é sempre bem-vindo. E a gente fica à disposição, como a Karine falou, tanto no Telegram como nas nossas redes sociais, né? Em todo lugar que você for procurar a Qualicad, acha a gente lá, né? No Spotify, a gente tem um podcast também que fala de algumas coisas, no YouTube, no Instagram, Facebook, LinkedIn. Só jogar Qualicad que você acha a gente lá. Aí só mandar mensagem também, perguntar, a gente está sempre à disposição para ajudar, tá bom? Muito obrigado a todas, né? Eu acho que só é todas mesmo, né? Mulherada dominando o mundo, é isso aí. É. Oi, Cá. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tudo e você? Obrigado aí por compartilhar. Acho que é sempre interessante a gente ir conversando e trocando experiências. É muito bom. Obrigado, muito bom. Parabéns para Obrigada a você, você. Edson. Obrigado. Legal, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa Tchau, tchau. noite, viu? Boa noite, gente, e até uma próxima live. Obrigada, tá? Tchau, tchau.